Ouça agora uma cápsula de graça. As duas sementes. Você sabia que o próprio Deus escolheu, criou e fez habitar sobre esta terra duas sementes? Portanto, existem os lobos e as ovelhas, assim como o trigo e o joio. O apóstolo Paulo, direcionando sua carta à igreja de Roma, no capítulo 9, versículo 21, assim descreve: Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? O verso com muita propriedade traz a divisão destas duas sementes, vaso para a honra e vaso para a desonra. Isso foi estabelecido desde o princípio da criação, conforme a evidência escrita no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Notem algo peculiar neste verso. Deus mesmo diz: colocarei inimizade entre as duas sementes. Caim e Abel são o princípio destas duas sementes sobre a terra. Outra evidência fortíssima são os dois ladrões na cruz. Recorde-se que Jesus disse a um deles: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Cristo a isto veio nesta terra, morrer por aqueles que foram predestinados à salvação. Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, cita: assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, verso 28. Diferentemente do que a religião ensina, estamos constatando que Jesus Cristo não morreu por todos, mas sim para os muitos, os seus muitos, que ele escolheu antes da fundação do mundo. Separando essas duas sementes, o que nos mostra o Evangelho? Em Romanos capítulo 9, 22, Paulo nomeia a má semente como vasos de ira preparados à destruição. E que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Já pelo contrário, a boa semente são vasos de honra que ele separou para si mesmo. E para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória. Romanos capítulo 9, verso 23. Jesus de Nazaré identificou esta má semente como sendo filhos do diabo. Vós sois de vosso pai o diabo, e o desejo de vosso pai quereis fazer. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, do que lhe é seu fala, porque é mentiroso, é pai de mentira. João capítulo 8, verso 44. Paulo, por sua vez, mostra-nos em sua carta aos Romanos que os filhos de Deus são tesouros em vasos de barro, ou seja, um espírito perfeito habitando em um corpo de carne. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Outro dado importantíssimo a salientarmos é: nem todos sobre esta terra são de fé. Esses jamais entenderão as palavras inefáveis que foram direcionadas aos escolhidos. E para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo qualifica a boa semente como sendo os justos, e estes por fé viveriam. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé, e para a fé,
Como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Os vasos de ira, a má semente, até tentam ser como uma boa semente. Porém, com o decorrer do tempo, sua natureza aflora e logo vem o seu fim. Assim que não é estranho, se também seus ministros se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 15. Um escolhido, uma boa semente, tem seus percalços na vida, porém a palavra o identifica e o veste com sua verdadeira identidade. E vestimos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Efésios, capítulo 4, verso 24. A conclusão que chegamos é: Deus criou lobos e ovelhas, uns predestinados à destruição e outros à salvação. Percebemos que você foi um escolhido, um vaso de honra, criado para boas obras. Paulo confirma essa separação em sua carta aos Romanos, no capítulo 9. Pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não pelas obras, mas senão pelo que chama. Como está escrito, amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. Romanos, capítulo 9, verso 11 e verso 13. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez ovelha, sempre ovelha. Um lobo jamais se tornará ovelha. Uma boa semente pode vir a cometer erros, porém, o pai, o pastor, jamais a abandonará. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo-se uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Lucas capítulo 15, versos 3 e 4. Caro amigo, Cristo derramou seu sangue na cruz pelos seus muitos, por suas ovelhas. Não importa a situação de sua vida, saiba que Ele te ama e nunca te deixará. Intere-se deste conhecimento e passe a reinar em vida, ciente que você é uma boa semente. Acesse www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.